hoje você vai aprender sobre a estrutura básica de uma célula. Quais são as particularidades, qual é a parte que forma a nossa célula? Então, olha só, a nossa célula, ela tem três partes principais. A primeira delas é a membrana plasmática. Essa estrutura, ela vai fazer tanto a parte de fora da célula, né, dar uma estrutura para essa célula, quanto também ela vai ser responsável por controlar aí coisas que precisam entrar na célula e coisas que precisam sair da célula. Então, a membrana plasmática, a gente costuma dizer aí como se fosse um porteiro. É ele que vai esse porteiro que vai controlar, olha, você pode entrar aqui ou você não pode entrar aqui dentro dessa célula. Da mesma forma, você deve sair dessa célula ou você deve permanecer nessa célula. Então, a membrana plasmática ela vai dar essa estrutura e também esse controle de entrada e saída. Dentro dessa membrana, preenchendo todo aquele espaço ali da célula, a gente vai ter uma estrutura chamada citoplasma. Nesse citoplasma, nós vamos ter algumas estruturas mergulhadas ali dentro, que são as organelas que a gente já vai comentar sobre elas. Mas essas estruturas, elas funcionam como se fosse aí uma grande equipe. Cada uma dessas estruturas vai ter uma função específica e, geralmente, uma das organelas vai depender da função da outra. E, além disso, né, numa célula eucarionte, que é aquela que possui um núcleo, nós vamos ter o núcleo aí também no centro dessa célula. O que este núcleo faz? Ele vai guardar o DNA, que é o material genético de uma célula. Esse material genético nada mais é do que as informações que aquela célula tem. Então, digamos, se aquela célula é uma célula da pele, essa informação está armazenada lá no núcleo. Se esta célula é uma célula dos olhos, essa informação está armazenada lá no núcleo. Para quê? Para que quando essa célula nasça, ela saiba qual é a função dela. Para que ela está ali? Qual é a sua grande função dentro de um organismo totalmente complexo? Então, vamos ver quem são esses componentes aí, essas organelas, esses órgãozinhos da célula, onde cada um tem a sua função. Olha só, nós temos o ribossomos, que é uma organela responsável pela produção de proteínas para o nosso organismo. A gente vai ter o lisossomos. O nome deles é muito parecido, mas eles têm funções completamente diferentes. O lisossomos, ele é responsável por fazer uma faxina, uma limpeza ali dentro da célula. Ele é uma bolsinha que tem dentro dela enzimas que vão fazer a digestão celular, ou seja, vai limpar, vai diminuir as coisas, né, os componentes, para depois ser eliminado pelo organismo. Aí nós vamos ter o complexo de Golgi, que ele é como se fosse um armário, aí ele vai guardar, né, armazenar principalmente as proteínas produzidas lá no ribossomos, e ele vai também armazenar outras substâncias para, se a célula precisar, ter ali guardadinha e também para mandar para outras partes do organismo. Nós vamos ter os retículos endoplasmáticos. Nós temos dois tipos. Nós temos o rugoso, onde em sua estrutura de membrana a gente vai ter ribossomos grudadinhos, por isso é rugoso, parece que tem um monte de verruguinha. E nós vamos ter também o liso. O liso não vai ter os ribossomos ali grudadinhos nele. O que a gente vai ter? Essa estrutura muito mais simples, que vai transportar ali as proteínas produzidas pelo ribossomos, mas também vai ajudar ali na produção de outras substâncias dentro da célula. E, por fim, a gente tem a mitocôndria. A mitocôndria é uma organela responsável pela respiração celular. O que significa isso? Produção de energia, produção de ATP. Essa energia ela vai ser tanto usada por todos esses componentes, né, dentro de uma célula, quanto vai ser utilizada pelo restante do organismo também. Porque algumas células precisam de muita energia para conseguir fazer as suas funções e outras necessitam de menos. Então, as que sobra, né, aquela energia extra que a mitocôndria produz, acaba saindo da célula e indo para outras estruturas do organismo. Isso aqui que eu mencionei, a gente vai ter tanto em célula animal quanto em célula vegetal, nas duas. Mas a célula vegetal ela tem alguns componentes que animal não tem, que são organelas também. Elas são o cloroplasto, que é uma estrutura responsável por pegar a energia do sol para fazer a fotossíntese.
é também a parede celular, que vai estar ao redor da membrana plasmática para proteger aquela célula de vento, de chuva e de tudo mais. E também a gente vai ter uma estrutura, uma bolsa, que armazena água, chamada de vacúolo. Essa bolsa serve para guardar a água, já que a plantinha não tem como sair correndo aí, né, para pegar um copo d'água. Ó, leve em consideração isso e vá se hidratar. Então, um grande beijo, a gente se encontra numa próxima aula. Tchau!